Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. Dia Internacional da Mulher. A Câmara de Vereadores de Serra Negra do Norte celebrou neste domingo, dia 8 de março, um dia especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher, quando na ocasião realizou-se uma sessão solene com a entrega de diploma honorífico Mulher Destaque 2026. O projeto de autoria da vereadora Ana Carine da Nóbrega, do PSDB, tem por objetivo prestar homenagens às personalidades femininas pela dedicação, pela força, pela sensibilidade e determinação, pela construção de uma sociedade mais justa e humana no município. A solenidade em homenagem às personalidades femininas aconteceu no plenário da Câmara Municipal, onde na ocasião foram agraciadas 9 mulheres que prestaram e prestam relevantes serviços ao município de Serra Negra do Norte, contribuindo com o progresso e o desenvolvimento em diversos segmentos da sociedade civil organizada. Foi a 16ª edição do Decreto Legislativo Título Mulher Destaque 2026. O Poder Legislativo serranegrense é constituído por 9 parlamentares, sendo composto por 2 do sexo feminino, as vereadoras Ana Carine da Nóbrega e Vânia Fernandes de Medeiros. Após a solenidade de entrega da comenda às agraciadas, a nossa reportagem conversou com o presidente da Câmara, o vereador Jário Flauzino, ele fazendo assim uma avaliação do evento que aconteceu nesta noite de 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A Câmara de Vereadores de Serra Negra do Norte realizou no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a 16ª sessão, edição da Mulher Destaque. Qual a avaliação como presidente da Câmara que você faz nesse momento, Jário? Donaldo, é sempre um evento que nos cria expectativa, né? Mulher, a gente sabe que todo evento que é voltado para as mulheres, ele é mais fino, ele é uma coisa mais agradável. E a gente sempre fica naquela expectativa e, como sempre houve, foi um evento maravilhoso. A gente fica extremamente feliz por ter homenageado tantas mulheres que se destacaram com suas histórias aqui em Serra Negra do Norte. Muitas das vezes a gente confunde esse destaque a nível nacional, porque a gente tende a embelezar aquilo que é postado no Instagram, principalmente hoje, nas redes sociais, né, na TV. Mas cada mulher, ela tem um destaque para os seus familiares, para aqueles que estão ao seu redor. Nós podemos lembrar das nossas mães, não é? O quanto elas foram um destaque, de fato, para as nossas vidas. Hoje, esposa, filhas. E é sempre uma honra e uma alegria. E principalmente para mim, não é? Que é a 2ª edição que eu participo como presidente aqui na Câmara de Serra Negra do Norte. Qual é a sensação da sua homenageada? Eu fico extremamente feliz. É uma cigana, meu sangue, é minha carne. Era uma pessoa assim que, como eu também, desprovida de oportunidades, mas nós fizemos do nosso limão uma boa limonada. E quem diria, como eu falei aqui, que ela seria homenageada hoje como empresária e eu como presidente da Câmara. 2 ciganos improváveis diante dos olhos de muitos que ainda nutrem o preconceito. Mas nós estamos aqui para provar o contrário, principalmente ela como mulher, mãe e empreendedora. Eu queria agradecer. Se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, Jário, fica à vontade. Mais uma vez, Ronaldo, eu, como sempre, só tenho que agradecer a sua disponibilidade, a sua vontade de nos ajudar compartilhando boas ideias, compartilhando boas reportagens de Serra Negra e trazendo notícia não somente para os serranegrenses, mas para toda a nossa círculo vizinhança. Muito obrigado. Ao final do evento, foi realizado um momento de confraternização com a presença das homenageadas, familiares, amigos e convidados. A paróquia de Nossa Senhora do Ó deu início ontem à noite às peregrinações em alusão ao dia de São José, protetor do homem do campo e das chuvas. A solenidade de abertura aconteceu ontem à noite, dia 8, com caminhadas de fiéis e paroquianos pelas ruas da cidade até a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Ó. Em seguida, foi celebrada missa em ação de graças em forma de gratidão pelas chuvas registradas neste município. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia,
Uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. A gente vive numa era em que a palavra sucesso parece que foi completamente sequestrada. Sequestrada por métricas virtuais, né? Exatamente. Parando para observar com calma, o mundo atual costuma medir a relevância de alguém por números frios. Aquela coisa de quantidade de seguidores, fama instantânea. Pois é. Ou por aquela estética impecável e muitas vezes inatingível que domina os feeds do Instagram. Criou-se meio que uma ilusão coletiva. Sim, a ilusão de que se algo não viralizou na internet, se não tem milhares de curtidas, simplesmente não tem impacto. O que é um absurdo, na verdade. Total. Mas até que ponto essa lente digital distorce a nossa percepção da realidade? Essa é a grande questão. Até que ponto a gente está ignorando o impacto real, profundo e cotidiano que acontece nas comunidades locais? Aquele impacto que acontece bem longe do brilho das telas dos smartphones, certo? É exatamente essa reflexão que guia o nosso mergulho profundo de hoje. Estou muito animada com esse material. Eu também. É um caso fascinante. E a nossa análise vai nos levar direto para o interior do Rio Grande do Norte. Mais especificamente para a cidade de Serra Negra do Norte. Isso. O recorte no tempo é muito preciso, anota aí. Domingo, dia 8 de março de 2026. Durante as celebrações do Dia Internacional da Mulher. Exato. E para entender o que torna esse cenário tão peculiar, a gente tem em mãos um material riquíssimo. Muito rico mesmo. De um lado, um documento oficial super detalhado da Câmara de Vereadores do município. E do outro, o que dá muita vida a tudo isso, um arquivo de áudio com uma reportagem local. Uma reportagem conduzida pelo repórter Jonaldo Nazaro. E a nossa grande missão nessa análise é justamente olhar para além do papel timbrado. É ultrapassar as formalidades de uma cerimônia pública de interior. O objetivo central dessa nossa exploração é entender como as dinâmicas de poder locais funcionam na prática. E como elas ajudam na quebra de preconceitos históricos, né? Exato. Preconceitos que muitas vezes estão enraizados na nossa sociedade. E também ver como as tradições culturais mais profundas se entrelaçam perfeitamente numa premiação municipal. É muito bonito de ver. Quando analisamos esse material, fica muito claro que o verdadeiro progresso social, aquela valorização genuína de indivíduos que realmente mudam a vida de uma vizinhança, na grande maioria das vezes, acontece bem longe dos grandes holofotes nacionais. Acontece nas entrelinhas do cotidiano, nas câmaras municipais, nas relações do dia a dia e no reconhecimento daquelas histórias de vida que, na prática, sustentam uma comunidade inteira. Ok, vamos desempacotar isso, porque a estrutura física e histórica desse evento já nos entrega muita coisa importante logo de cara. Com certeza. Não estamos falando de um evento isolado que aconteceu do nada. Não mesmo. Trata-se da 16ª edição de um diploma honorífico, e o nome é Mulher Destaque 2026. Ou seja, já é uma tradição consolidada na cidade. 16 edições não é pouca coisa. O evento aconteceu no próprio plenário da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte. Aquele espaço formal de debates e decisões políticas. O coração político do município. E o foco daquela noite foi homenagear 9 mulheres. O documento cita 9 trajetórias diferentes que têm um ponto de intersecção, que é a prestação de serviços relevantes ao município. Uma iniciativa que busca reconhecer a dedicação dessas mulheres, a sensibilidade e a contribuição direta delas para uma sociedade mais justa e mais humana. Tudo isso no âmbito estritamente local. E para compreendermos o peso real dessa homenagem, a gente não pode ignorar o contexto legislativo. É preciso olhar para a política de forma muito objetiva. Sim, os bastidores importam muito. O projeto de lei que deu origem a essa comenda, e vale explicar para nossa audiência que uma comenda é basicamente uma das maiores honrarias que um município pode entregar a um cidadão. É como um selo oficial de gratidão da cidade. Exatamente. Esse projeto foi criado por uma parlamentar. A autoria é da vereadora Ana Carine da Nóbrega, do PSDB. E é fundamental mencionar isso. Sim, porque independentemente de qualquer sigla ou legenda partidária, o fato do projeto nascer dentro do Legislativo Municipal cria uma formalização muito forte desse reconhecimento. Deixa de ser apenas um elogio informal. Passa a ser um documento histórico da cidade. Mas os números dessa Câmara trazem um simbolismo que, sinceramente, é o ponto de partida para a nossa reflexão. Os números falam por si só.
O Poder Legislativo de Serra Negra do Norte é composto por 9 parlamentares. 9 cadeiras. Desses 9, apenas 2 são mulheres. A própria autora do projeto, a Ana Carine, e a vereadora Vânia Fernandes de Medeiros. Espera, deixa eu ver se entendi bem a matemática da coisa. Nós temos um plenário com 9 cadeiras no total. Isso. 7 dessas cadeiras são ocupadas por homens e apenas 2 por mulheres. É uma disparidade muito clara. E infelizmente comum na política. E aí, de repente, o evento traz 9 mulheres da sociedade civil para serem o centro das atenções, ocupando protagonismo dentro desse mesmo espaço majoritariamente masculino. É uma imagem muito forte. A perspectiva visual e simbólica disso muda tudo, não é? Totalmente. O que é fascinante aqui é exatamente o contraste e a ponte que se cria a partir desse contraste. Como assim? Pensemos no ambiente de uma Câmara Municipal tradicional. É um espaço historicamente dominado pela presença masculina. Sem dúvida. E, de repente, ele cede não apenas o espaço físico do plenário, mas a voz e o protagonismo para 9 mulheres da sociedade civil. É uma virada de chave? Esse evento funciona como uma conexão essencial entre o legislativo formal e a comunidade real. É o poder público reconhecendo, através de um mecanismo institucional, que o progresso e o desenvolvimento do município dependem intrinsecamente do trabalho feminino. É como se a solenidade preenchesse a lacuna de representatividade que a gente acabou de ver. Exato. A lacuna que ainda existe na política eleitoral da cidade. O evento valida a importância da mulher na liderança comunitária, no comércio local, na estrutura familiar. Trazendo essas figuras para o centro do palco. Isso mesmo. E essa validação ganha contornos ainda mais interessantes e até emocionantes quando a gente passa a analisar a reportagem em áudio do Jornal do Nazáro. Aquele áudio é um achado. A cerimônia termina e o repórter vai conversar com o presidente da Câmara, o vereador Jairo Flauzino. E a avaliação que ele faz daquela noite não é aquele discurso político engessado que a gente costuma esperar. Longe disso. É muito genuíno. Ele vai direto ao ponto em relação àquela ilusão de relevância que a gente comentou bem no início da nossa análise. A questão da internet. O tom dele traz uma crítica fortíssima à ideia moderna de destaque, essa coisa atrelada puramente à televisão, à fama e aos holofotes. Sim, é uma entrevista que traz uma maturidade analítica impressionante para o momento. Muito madura. O presidente da Câmara adverte para um perigo atual. O perigo de confundirmos o verdadeiro destaque com o que ele chama, nas próprias palavras dele, de embelezamento postado no Instagram ou visto nas telas de TV. É uma palavra ótima, embelezamento. Ele basicamente propõe ali uma redefinição do que significa ser uma pessoa de sucesso na prática. Em um mundo onde somos bombardeados por excesso de informação e por comparações com vidas irreais, ele usa o microfone para resgatar o valor do trabalho silencioso. Daquele trabalho que não tem filtro. Que não ganha curtida, mas que faz a roda girar. E ele faz isso com uma empatia gigantesca. Ele usa uma frase na entrevista que é impossível de ignorar. Qual frase? Ele diz que cada mulher tem um destaque para os seus familiares. Nossa, muito forte. E logo depois ele faz questão de lembrar das mães, das esposas, das filhas. E o que chama a atenção é que ele não coloca essas figuras femininas como coadjuvantes, aquela coisa de que apenas ajudam nos bastidores. Ele as coloca como os verdadeiros pilares de tudo. Para nossa audiência que está acompanhando essa desconstrução com a gente, vale muito a pena parar e pensar na força dessa constatação no mundo de hoje. É uma sabedoria que vira do avesso à lógica atual. A lógica de que só quem tem milhões de visualizações importa, o sucesso verdadeiro, aquele que põe comida na mesa, que educa, que sustenta a vida real numa cidade do interior, não precisa de uma câmera ligada. Precisa de uma resiliência diária absurda. É. E essa fala dele levanta uma questão estrutural sobre como a nossa sociedade escolhe distribuir os seus aplausos. Achei excelente essa expressão, distribuir aplausos. Se a gente parar para pensar, o trabalho de cuidado, a manutenção emocional e financeira das famílias, o pequeno empreendedorismo de sobrevivência que mantém um bairro funcionando, tudo isso, historicamente, recai sobre os ombros das mulheres. Invariavelmente. E na grande maioria das vezes, é um esforço que recebe pouquíssimo reconhecimento público. Quase nenhum, na verdade. Ao trazer esse discurso exatamente para o centro de uma sessão solene do Dia Internacional da Mulher,
O presidente da Câmara contrapõe de forma brilhante os padrões superficiais de sucesso. Ele reafirma que o tecido social de Serra Negra do Norte não é costurado por influenciadores digitais. Mas por essas mulheres que garantem a estabilidade e a saúde de suas casas e da economia local. O evento deixa de ser uma homenagem genérica. Passa a ser uma celebração do que é tangível, do que realmente sustenta a vida no município de segunda a segunda. E olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Opa! Porque a gente poderia achar que o discurso do presidente Jair Flauzino ficaria apenas nessa teoria sociológica, nesse reconhecimento amplo do papel da mulher. Certo. Mas ele não para por aí. Ele traz toda essa reflexão para uma dimensão absurdamente pessoal. Quando o repórter Jonaldo Názaro pergunta a ele sobre a sensação de entregar o diploma para sua própria homenageada, o tom da voz muda no áudio. Dá para perceber a emoção. Fica muito mais íntimo. Ele revela que a mulher que ele escolheu para receber a comenda é, usando a expressão dele, o seu sangue e sua carne. Que declaração poderosa. E o ponto que transforma essa história em algo formidável é um detalhe sobre a origem dos dois. Esse é o ponto-chave. Ambos, tanto o vereador-presidente da Câmara quanto a homenageada, pertencem à comunidade cigana. Esse é, sem dúvida alguma, o núcleo de maior profundidade e peso histórico de todo o material que temos para analisar hoje. Concordo. E é preciso dar um passo atrás para entender a magnitude disso. Por favor, contextualiza pra gente. A comunidade cigana carrega um histórico secular de invisibilidade, de marginalização e de um preconceito muito cruel. E não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. É uma população constantemente estereotipada, né? Portanto, ver representantes dessa comunidade ocupando espaços institucionais de poder e de destaque é algo estatisticamente muito raro. Muito raro. E, infelizmente, repleto de barreiras sistêmicas até hoje. Exato. E o mais impactante é que ele não tenta esconder ou suavizar essa origem. Muito pelo contrário, ele fala isso com todas as letras na entrevista. Ele bate no peito. Ele relembra abertamente o passado difícil, dizendo que ambos nasceram desprovidos de oportunidades, enfrentando todas as barreiras possíveis. E mesmo assim prosperaram. Mas que souberam, nas palavras dele, fazer do limão uma boa limonada. E o contraste do passado com o presente é de arrepiar. Olha onde eles chegaram na noite daquele dia 8 de março. É o ápice da jornada deles. Eles são, como ele mesmo faz questão de definir, dois ciganos improváveis ocupando posições de liderança na cidade. Ele, um homem cigano, sentado na cadeira de presidente da Câmara de Vereadores. O maior cargo legislativo municipal. E ela, uma mulher cigana, sendo celebrada publicamente no plenário como mulher, mãe e uma empresária de sucesso em Serra Negra do Norte. É fantástico. Ele diz com muito orgulho que o sucesso dela serve para provar o contrário aos olhos daqueles que ainda nutrem preconceitos. É uma virada de roteiro simplesmente sensacional. Se conectarmos isso a um panorama maior, percebemos que a cerimônia transcende por completo aquela ideia de ser apenas uma formalidade. Não é só um papel entregue dentro de uma moldura de vidro. De jeito nenhum. A comenda mulher destaque na figura dessa homenageada e pelas mãos desse presidente atua como um contraponto violentíssimo ao apagamento histórico. Vamos pensar no simbolismo disso. Quando o presidente da Câmara usa o espaço físico de maior poder político da cidade e usa o microfone de uma reportagem de rádio para exaltar o sucesso inquestionável de uma mulher cigana. Destacando a capacidade empreendedora e a força materna dela. Ele está utilizando a máquina institucional a favor de quem sempre foi marginalizado. Ele está legitimando existências que a sociedade costuma empurrar para as bordas. É um ato político. Político, social e humano, de afirmação de identidade. Isso nos prova que combater estigmas centenários não se faz apenas com bons discursos teóricos. Ou campanhas genéricas. Faz-se colocando pessoas que sofreram preconceito em posições de evidência, de liderança e de respeito inquestionável perante toda a comunidade local. É a materialização absoluta da quebra de barreiras. Perfeito.
E sabe o que é mais fascinante nessa história toda? O quê? A gente poderia imaginar que um evento com essa carga emocional, com esse nível de profundidade política e social, encerraria o Dia da Cidade, certo? O que já seria um baita dia. Que após os discursos no plenário e a confraternização civil com as famílias, todo mundo iria para casa com seus diplomas e a noite de domingo acabaria por ali. Seria o roteiro mais lógico. Seria o roteiro padrão de praticamente qualquer capital ou cidade grande. Pois é. Mas a realidade do interior tem um ritmo e uma complexidade completamente diferentes. E aí que a narrativa ganha uma camada cultural belíssima logo na sequência. A noite estava só começando. Mostrando que essa quebra de barreiras e essa exaltação do trabalho não acontecem num vácuo. Na noite daquele mesmo dia 8 de março, a comunidade inteira se uniu novamente. Mas agora em torno das suas raízes religiosas e da sua conexão vital com a terra. A fé e o sertão. A paróquia local, a de Nossa Senhora do Ó, deu início às peregrinações em alusão ao Dia de São José. E para quem é familiarizado com a tradição e a cultura do Nordeste brasileiro sabe o peso disso. São José não é apenas um santo no calendário. Ele é o grande protetor do homem do campo. Ele é o santo das chuvas. Os documentos mostram que houve uma caminhada de fiéis e paroquianos pelas ruas da cidade que culminou na igreja matriz. Uma demonstração de fé gigantesca. E o motivo central da missa celebrada naquela noite não foi um pedido. Foi uma ação de graças. Uma gratidão imensa. Uma forma de gratidão intensa, quase palpável, pelas chuvas que haviam acabado de ser registradas no município de Serra Negra do Norte. O que a justaposição desses eventos no mesmo dia nos oferece uma fotografia muito nítida da beleza da vida em municípios do interior. É um retrato incrível. De um lado da cidade, no início da noite, temos o poder legislativo debatendo representatividade, aplaudindo o avanço social feminino, discutindo o mercado de trabalho local e quebrando estigmas étnicos. Tudo isso no plenário. Logo depois, do outro lado da cidade, essa mesma comunidade está caminhando pelas ruas, movida pela devoção religiosa e pela dependência absoluta dos ciclos da natureza. Porque a chuva no Nordeste tem outro significado. Em municípios com forte perfil agrário, a chuva está longe de ser apenas um fenômeno meteorológico que obriga a pessoa a pegar um guarda-chuva. De jeito nenhum. A chuva é a garantia literal de sobrevivência. É o que define se haverá colheita, se o gado terá pasto e se a economia da cidade vai girar no ano inteiro. É impressionante observar como essas agendas, que parecem tão diferentes no papel, se complementam perfeitamente na prática. Elas dialogam o tempo todo. Cria-se um ciclo quase poético. Primeiro, o poder civil homenageia a força da mulher, que sustenta a estrutura familiar e lidera o pequeno negócio. Horas depois, essa mesma população vai à igreja agradecer aos céus pela chuva que vai regar o solo. E permitir que essa mesma economia local prospere, uma coisa alimenta a outra. Exatamente. Isso demonstra um conceito sociológico muito importante. Em comunidades com essa estrutura, os poderes civil e legislativo, o reconhecimento fundamental do papel feminino, a tradição religiosa e a dura realidade rural não operam em caixinhas separadas. Não são debates isolados na vida real. Eles formam as engrenagens de um ecossistema comunitário muito coeso. Tudo ali funciona em uma sincronia fina, onde um elemento precisa do outro. A mesma família que lota a Câmara Municipal para se orgulhar de uma mulher de destaque. É a família que lota a igreja matriz para agradecer pela água na lavoura. Existe uma força social baseada em um princípio muito simples, mas muito poderoso. Que é a gratidão. A gratidão pela resiliência humana diante das dificuldades e do preconceito social. E a gratidão pela providência climática diante da aspereza da natureza nordestina. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Ao juntarmos as peças dessa noite de 8 de março de 2026 em Serra Negra do Norte, algumas lições muito claras emergem de todo esse material que dissecamos hoje. Lições muito contundentes. A primeira grande lição é um choque de realidade sobre o mundo moderno. O sucesso genuíno não mora nas curtidas virtuais ou nos filtros das redes sociais. Ele mora na resiliência diária. Ele está na capacidade silenciosa de sustentar laços familiares,
de cuidar do próximo e de liderar pequenos negócios que mantêm um município vivo. A segunda lição nos mostra que colocar minorias, como a população cigana, em posições de poder e de reconhecimento oficial vai muito além de uma simples formalidade política. É um ato que fratura décadas de preconceito e transforma realidades palpáveis. E, por fim, aprendemos que a verdadeira resiliência de uma comunidade está profundamente ancorada em suas raízes e no ato de saber agradecer. Seja pela força inabalável das mulheres que erguem a sociedade todos os dias, seja pelas chuvas que fecundam o solo e garantem o futuro. E todas essas constatações nos convidam a um exercício muito prático de observação ativa. Como a gente pode aplicar isso? O conhecimento gerado por essas histórias do interior ganha ainda mais relevância quando aplicamos à nossa própria realidade. É uma excelente oportunidade para quem nos escuta olhar com mais cuidado ao redor. Prestar atenção no próprio quintal. Olhem para os seus próprios bairros, para os seus condomínios, para suas ruas, ou até mesmo para dentro das suas próprias casas. O desafio é identificar quem são essas lideranças silenciosas na nossa vida cotidiana. Quem são os heróis e as heroínas não celebrados pelos canais de mídia, que não têm milhares de seguidores, mas que são os verdadeiros pilares do bem-estar diário e da estabilidade de suas famílias. Reconhecer o extraordinário que se esconde na rotina do cotidiano é por si só um poderoso instrumento de transformação social e de justiça. Sem dúvida nenhuma. E para encerrar o nosso mergulho profundo de hoje, deixando aquela clássica pulga atrás da orelha, a gente traz um último pensamento. Uma reflexão para levar para a semana? Algo que as entrelinhas de toda essa discussão nos provocam a pensar. Se, por algum acaso improvável do destino, absolutamente todas as plataformas de redes sociais desaparecessem amanhã de manhã. Um apagão total. Se os servidores desligassem e os holofotes do mundo virtual se apagassem de uma vez por todas, como passaríamos a medir o impacto real de quem está ao nosso redor? Sem os palcos virtuais e sem as métricas de popularidade, quem se revelaria como os verdadeiros influenciadores na nossa rotina? Fica essa reflexão para os próximos dias. Muito obrigada a todos que nos acompanharam nesta jornada de ideias. Muito obrigado pela companhia. Continuem questionando o que parece óbvio à primeira vista e procurando significados onde os holofotes da fama nem sempre alcançam. Até a próxima análise. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.